Muito bem, Demanda em Foco, a gente discute as nossas demandas e está todo mundo de olho nos resultados das nossas exportações. Afinal de contas, Estados Unidos é um grande comprador da carne brasileira e a preocupação era de que sem os Estados Unidos a gente pudesse recuar nas nossas exportações. Mas não é isso que está aparecendo, ou pelo menos não é isso que a gente tem visto nos resultados de exportações, pelo menos até agora, no mês de julho. E quem vai traduzir esses números para a gente é o Gabriel Gonçalves, lá da Pecuarize. Seja bem-vindo, viu, Gabriel, mais uma vez aqui com a gente. E hoje com a missão de explicar para a gente esse movimento das exportações, movimento que tá te surpreendendo, Gabriel? Afinal de contas, estava todo mundo na cabeça que Estados Unidos poderiam fazer falta e que as exportações pudessem dar uma barrigada agora em julho. Mas, pelo que CSEX está mostrando, pelo contrário, né? Vamos para exportações talvez recordes para o mês. Seja bem-vindo, conta mais para gente. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Alexander, tudo jóia? Muito bom. Vamos lá, as exportações realmente elas seguem um ritmo bem acentuado, né? A gente vem passando aí nas 4 semanas de julho aí, né? Já batemos recorde em relação ao mesmo período do ano passado, né? A gente bateu aí mais ou menos 24,5% a mais do que a gente teve. Isso tem representado em faturamento aproximadamente 56,5% a mais, né? Então a gente vê que realmente as exportações elas estão acentuadas, né? Por um lado, né, isso é surpreendente para a gente, só que de outro lado a gente também enxerga quando a gente olha a nível global que a gente está passando por um momento aí, né, de duas coisas. O que manda no mercado a gente sabe que vai ser, além de questões geopolíticas, as relações de oferta e demanda, né? E a gente vem de um momento em que a gente está tendo oferta já um pouco reduzida, né? Isso olhando para o Brasil, olhando para outros países como o próprio Estados Unidos, e a gente tem também aqui uma questão de demanda crescente, né? Principalmente quando a gente olha fora do país. Então, em partes, a gente tem, né, esse volume de exportação de algumas indústrias acelerando um pouquinho o volume de vendas, e a gente tem também a questão de demanda, né? Essa demanda crescente aí que a gente tem a nível global, tem feito com que a gente tenha níveis de exportações bem elevadas. Os números que eu tenho aqui, Gabriel, nessas 4 semanas de julho a gente chegou a exportar 243, 244 mil toneladas aí no mês de julho. Isso já é superior ao volume total embarcado em julho do ano passado. E me parece que a gente conseguiu, mesmo sem Estados Unidos, aumentar as nossas exportações. Qual que é a sua análise? Ainda temos a referência dos Estados Unidos, é aquela corrida para tentar entregar as compras feitas antes de 1º de agosto para os Estados Unidos que estão dando suporte para esses números? Ou será que é mercado novo que está no radar aí, que a gente está conseguindo, de repente, diversificar, digamos, ou remanejar essa carne que iria para os Estados Unidos? Tem alguma ideia do que pode estar acontecendo, Gabriel? Por um lado, a gente sabe que algumas indústrias aceleraram realmente as vendas, né? Então, por isso que a gente vê essa movimentação um pouco mais elevada, mas a gente tem também, né, os outros países ali, os locais que também importam carne brasileira, que têm crescido, né? Tem atendido esse volume. A gente tem, por exemplo, China, União Europeia, Egito, Chile, né, que acaba sendo aí praticamente o terceiro país que mais pega carne nossa, eles têm aumentado o volume também. Então, assim, obviamente que essa questão do tarifaço aí, né, dos 50%, eles têm influenciado bastante. Isso faz com que realmente as indústrias acelerem, né, essa escoada de carne, mas a gente tem também essa demanda crescente, né? A China ela tem uma demanda muito grande, né, que é o principal importador de carne nossa. Isso faz com que a gente consiga aumentar um pouco esse volume, né? Acaba sendo aí uma relação um pouco diferente do que a gente vê quando olha o mercado interno nesse momento, né? Mas isso explica, sim, boa parte desse aumento. Quando a gente imaginou, quando as contas começaram a ser feitas, imaginando os Estados Unidos fora das exportações, pela falta de competitividade com uma tarifa de 50%,
todo mundo imaginou que a gente pudesse recuar no preço da tonelada brasileira, porque os Estados Unidos é um país que eleva essa média de preço em dólar da tonelada brasileira, né? Como é que está essa questão da precificação e o que o relatório está mostrando aí em termos de preços da arroba? Vamos lá. A gente sabe que a arroba, né, negociada aí nos Estados Unidos é a arroba mais cara do mundo, né? Isso reflete, obviamente, naquilo que eles importam de carne nossa. Obviamente, esse aumento que eu mencionei aqui, né, de 56,5% que a gente teve em relação ao que foi faturado o ano passado, lógico que o valor aumentou, né, a quantidade, mas o valor ele foi mais alto, né, que foi pago nessa tonelada de carne. Mas a gente enxerga que outros fatores também podem influenciar nisso quando a gente olha no mercado de exportação, né, que foi o que eu disse da China, que ela vem aumentando, né, ela vem brigando por consumo de carne nossa, então isso faz com que a gente tenha esses preços um pouco mais elevados, né, e eu até acredito que até o final aí, né, de agosto, que é o período em que a gente vai estar aí meio que passando por volatilidade, se realmente entrar em vigor, né, 50%, ou tiver um percentual um pouco menor, assim, de forma direta isso vai impactar, né, mas é um ponto que a gente tem que ficar atento agora, né, em concentrar isso nesse período, que pode ser que tenha, assim, um solavanco de preço aí quando a gente olha para o mercado externo, né, por questão de readaptação de volume, caso realmente aconteça, né, e quando a gente olha para o cenário interno aqui, a gente enxerga já uma certa instabilidade no sentido de preços, porque a gente tem aqui duas fontes, né? A gente tem a questão de que num curto momento aí a gente vai enxergar uma certa volatilidade, né? Por menor que possa ser até a questão de adaptação, mas quando a gente olhar um pouco mais para frente, né, falando em mercado interno, a gente já enxerga um cenário de recuperação de preço, né, que é o que tende a acontecer com exportação, né? Mesmo sabendo que, caso isso venha realmente se concretizar, né, a gente sabe que o grande comprador nosso, que é a China, ela vai utilizar, ela pode utilizar de um poder de negociação, poder de barganha, né, para poder negociar os preços pagos na carne, né, que isso vai influenciar, mas a gente acredita que num primeiro momento esses preços ainda vão ficar um pouco mais elevados, sim, até que isso se estabeleça, né, questão de tarifaço, a readequação desse volume que em tese iria para os Estados Unidos, né, caso aconteça, isso pode impactar nesses preços, sim. Muito bem. Gabriel, só para a gente finalizar, pergunta de US$ 1 milhão. O que pode acontecer? O que está no seu radar aí? Enfim, quais os cenários possíveis para depois de 1º de agosto? Vamos lá, a gente enxerga aqui dois cenários, né, basicamente. O Trump aí impôs essa tarifa de 50%, né, a gente sabe que, por um lado, se o governo brasileiro vem a negociar isso, né, e consegue conter essa tarifa por intermédio de negociação, né, ou mesmo reduzir, enfim, a gente sabe que isso impacta e pode gerar, num primeiro momento, um cenário de preços mais voláteis, né, caso isso realmente se concretize, que foi o que eu mencionei no sentido de equilibrar esse volume de carne, porque a gente sabe que o mercado interno, no primeiro momento, ele não vai absorver tudo isso, né? Então, a gente pode sofrer solavancos de preço aqui, olhando para o mercado interno, né? E, por um outro lado, a gente tem, caso isso não seja imposto, a gente vai ter uma nova, acredito, um aumento, né, de volume aí, porque a demanda global ela é crescente e vai fazer com que, obviamente, a gente consiga ter volumes maiores, né? E passando por esse momento que a gente tem de oferta reduzida, isso vai impactar diretamente no preço, né? Então, tem dois cenários aí básicos que a gente costuma olhar, né? Se realmente acontecer isso entrar em vigor, né, isso vai ter um impacto imediato em preços, né? Acredito que num primeiro momento de queda aí até isso se readequar, né? Porém, se isso não acontecer, a gente vai ter uma briga saudável aí de preço pela carne, né, brasileira, e vai fazer com que a gente consiga jogar esses preços um pouco mais para cima. Muito bem. Vamos então nos preparar para esses dois cenários possíveis aí, mas enfim, no final das contas, ou a gente consegue remanejar esse excedente ou essa carne que deixa de ser exportada para os Estados Unidos, ou vamos ter aí uma solução, ou pelo menos uma mitigação aí desse impacto americano
para que até o final do ano a gente consiga retomar o rumo e retomar aquela expectativa, né, Gabriel, de preços em alta, de virada de ciclo, enfim, todo aquele desenho que estava se criando no início do ano. Vamos torcer para isso. Por enquanto, obrigado, viu, Gabriel? Obrigado pela sua Eu participação agradeço o convite aí de vocês. e volte sempre. Estamos à disposição. Obrigado.